Bom dia, povo de Deus, graças e paz a todos. O evangelho que nós acolhemos nessa quarta-feira, dia 4 de janeiro de 2022, é o Evangelho segundo João, capítulo 1, versículos 35 a 42, que diz: No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. O Evangelho do Senhor, louvado seja Jesus Cristo. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Queridos, nesse Evangelho, nós vemos basicamente um movimento só em 2 situações. O movimento de levar a Cristo em 2 contextos muito particulares. O Evangelho inicia com São João Batista, com 2 dos seus discípulos, vendo Jesus dizendo: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A ele seguir. E então, esses 2 discípulos decidem seguir a Jesus, e um deles era André, apóstolo. Então, ao seguir a Jesus, ao assistir com ele, ao estar com ele, André convida seu irmão, Simão, que mais tarde seria chamado Cefas ou Pedro. E então, ele convida seu irmão, e seu irmão também passa a seguir a Jesus. Nós vemos aqui o movimento de quem leva o próximo, leva os seus à presença de Cristo. E o faz com grande humildade. Sim, havia grande humildade em São João Batista, porque ele disse: Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, do qual eu não sou digno sequer de desatar-lhe as sandálias dos pés. Então, ao invés de estar preocupado em angariar discípulos para si mesmo, João Batista estava preocupado em levar seus discípulos a Jesus Cristo. Assim como André, irmão de Pedro, ao invés de estar preocupado em galgar os maiores lugares, os postos mais importantes dentre os discípulos, ele leva seu irmão Pedro, o qual seria considerado o chefe, o primeiro entre os apóstolos. Essa é a dinâmica de quem conhece e ama a Jesus, levar o próximo a Cristo. Que esse seja o nosso objetivo nesse ano, que a direção para a qual a nossa vida caminha leve pessoas a Cristo. Que nós sejamos alguém que caminha na direção de Cristo e que leva pessoas a Cristo. Que nosso modo de vida, que nosso modo de viver, de agir, de pensar, de falar, que todo o nosso ser, que toda a nossa trajetória levem pessoas a Cristo. Não há maior virtude, não há maior bênção na jornada, senão que nós possamos ir a Cristo e possamos levar essas pessoas a Cristo. Especialmente hoje, nesse ano, que a sua vida reflita a glória de Deus e que as pessoas, ao seguirem você, elas sejam levadas não ao caminho da sua vontade, mas sejam levadas à presença de Cristo. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.